Nas últimas décadas, nós compramos a mentira de que há algum tipo de conhecimento misterioso e esotérico em relação ao trabalho missionário. E é tudo uma mentira. É tudo um substituto para a sola escritura. Agora, como você planeja ir à igreja no campo missionário? Da mesma maneira que você planta uma igreja aqui neste país. Você faz a obra de um evangelista. E aqueles que se convertem, você os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você concede a sua vida ensinando-lhes o pleno conselho de Deus. Então, de acordo com 2 Timóteo 2:2, como pastor, você dedica a sua vida a treinar presbíteros qualificados. E entre esses presbíteros qualificados, alguns deles irão além da sua igreja para plantar outra igreja. Não uma nova igreja para uma nova geração. Não uma igreja diferente para um grupo social diferente. Para plantar outra igreja bíblica da fé semelhante. Esse é o trabalho das missões. E eu poderia me sentar agora e finalizar. E se os missionários ao redor do mundo simplesmente obedecessem a isso, isso transformaria as missões como as conhecemos. Eu posso dizer que estou cansado, doente, e novamente usarei essa palavra dessa crença de que há algum tipo de conhecimento estranho e esotérico que pertence apenas aos missionários e quando saem para o campo devem possuir esse conhecimento para serem usados por Deus. Mas é esse mesmo conhecimento, se é que você pode chamá-lo disso, que trouxe a ruína para a grande comissão. Trouxe a ruína para a grande comissão. Difícil? Não, não é difícil. Impossível. Mas essa é a grande comissão. Então, creio que teria a maioria, se não todos os líderes aqui me apoiando, dizendo, não, vem aqui com todas essas coisas bobas, com todas essas estratégias. Há coisas tão mutáveis. Este ano teremos uma nova estratégia missionária, no próximo ano haverá outra e depois outra e mais outra, e todas elas são simplesmente uma desculpa lamentável para não obedecer às Escrituras. E nenhuma delas tem poder, nenhuma delas. Elas são tão fracas quanto podem ser. Nunca houve um grande homem de Deus, exceto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há apenas homens fracos e deploráveis diante de um Deus poderoso. Ele conhece a fraqueza deles. E Ele escolheu alguns deles por isso mesmo, para que em suas fraquezas a força deles seja glorificada, a sua força seja amplificada. Porque nunca se esqueça, não importa o que façamos como pregadores ou missionários ou qualquer coisa que seja, não importa que se derramamos nosso sangue, saiba disso, há apenas um herói nessa história. Marquem isso, é Jesus Cristo. E tudo de bom que já foi feito em qualquer um de nós, qualquer palavra sonora já falada é o resultado da sua vida e sabedoria fluindo através de nós. Sabe, eu servi na selva com homens que parecem ser destemidos. Eles buscam por problemas. Eles buscam por isso. E eu admiro eles nessa força. Mas também já me deparei com homens naquela selva que tinham medo da própria sombra. E saíam do barco. E iam para o monte, para o fundo da selva com medo. Com muito medo, tremor, e choravam. E eu admirava muito mais. Porque apesar de toda a fraqueza deles, apesar de todo o medo, e até às vezes, à noite, eu os pegava chorando, quando os insetos estavam ali mordendo seus corpos. O faziam por Ele, e o faziam em sua força, e em sua fraqueza. Eles foram feitos poderosos. Ele é tudo para nós. Vimos qualquer movimento acontecendo do chamado ressurgimento da verdade da reforma. Vimos muito disso se dissipar. Vimos muito disso se transformar em nada. Vimos em um ano a confusão chegar a diversas pessoas que você não sabe mais quem está com você, quem está contra você, o que está acontecendo no mundo. E sabe por que isso aconteceu? Porque a reforma não era primariamente sobre algum acordo com uma visão acadêmica ou um calvinismo acadêmico. A reforma foi fundada sobre a sola escritura.
E eu quero que vocês saibam, irmãos, eu amo os reformadores, amo ler os reformadores, mas eu estou realmente ficando cansado. Os reformadores não se autodenominavam reformados, eles só queriam ser bíblicos. E você pode sentar na Starbucks o dia todo com seu jeans skinny e falar sobre reformadores. Você pode pegar uma Bíblia e começar a ser bíblico. E eu não sei por que vocês estão batendo palmas. Irmãos, vamos nos apresentar diante de Cristo, mesmo aqueles de nós que, pela fé, são totalmente aceitos no amado. E eu não sei, eu não tenho nuance teológica para juntar isso. Eu só sei que é verdade. Eu sou justificado diante de Deus. Em Cristo Jesus, o meu Senhor. Uma ampla entrada se abrirá para mim por causa do seu sangue, mas estarei diante de Deus e eu irei prestar contas. Você já se sentou na vigília noturna e ponderou sobre isso? A gravidade disso? Não sei como juntar as duas coisas. Há teólogos aqui que poderiam vir esclarecer a minha confusão mais tarde, mas eu sei que essas coisas são uma realidade. Irmãos, à medida que vocês crescem no conhecimento, que darei conta, que vou prestar contas, um homem são, acharia muito difícil ter uma sensação de paz, sabendo que somos dados a muitos fracassos, a muitos erros, sabendo que temos que lutar contra a apatia e tantos outros monstros contra a nossa fé. Como pode um homem ter alguma paz, sabendo que estará diante de Deus? Que as suas obras serão provadas como pelo fogo. E todos nós, penso eu, concordaríamos que pelo menos até certo ponto, veremos palavras e essas obras serem queimadas. Como podemos ter alguma confiança naquele dia? Eu vou mostrar para vocês. Vá comigo a 1 Timóteo. Uma e outra vez, em todos os lugares, onde quer que eu vá, toco nesses versos e a resposta usual é um bocejo. E eu não sei o porquê. Eu dei ênfase na minha super enfatização de alguma coisa? Eu não creio. 1 Timóteo 3. Paulo diz no versículo 14, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Este é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Eu sei que todo mundo vai a 2 Timóteo 3, 6, do 15 a 17. Sim, com certeza, nós vamos lá. Mas este texto aqui se destaca para mim repetidamente, especialmente quando olho para o evangelicalismo americano, especialmente quando olho para os meus próprios irmãos supostamente reformados. Olho para essa passagem e às vezes eu choro, às vezes eu tremo, às vezes eu me deleito. Veja o que diz. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Para que, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como você pode saber como pastorear? Como você pode saber como liderar o culto? Como você pode saber como pregar? Como você pode saber aconselhar? Como você pode saber como fazer missões? Como você pode saber como organizar uma igreja ou preparar as ordenanças ou qualquer outra coisa? Como você pode saber? Ele diz, eu escrevo isso, eu escrevo. Vocês estão vendo que a única maneira de você e eu sabermos como nos comportar na casa de Deus é por meio do que está escrito. Você sabe qual seria a minha oração para cada homem neste lugar? 2 coisas. Deus, abre os nossos olhos para o que este texto está dizendo. Então isso é algo que deve ser a oração diária de todo ministro de Cristo. Senhor,
aumente, cresça o meu temor diante de ti. Isso. Quando todos os outros meninos estão caminhando por aí como solteiros e fazendo todo tipo de coisa, você consegue ficar sozinho? Ficar a sós com Deus? Permanecer com Ele na palavra de Deus? Permanecer com Ele em oração? Ter comunhão com Ele? Irmãos, nós não precisamos de estratégias. Nós não precisamos de uma nova ideia. Sabe, esses chamados especialistas por aí. O que nós precisamos? Eu vou dizer a vocês o que precisamos. Quando você lança uma igreja bíblica na América, o que eu quero dizer com isso? Precisamos de igrejas bíblicas. Com pregação não apenas expositiva, mas com vivência expositiva. Homens que não apenas pregam este livro, mas que conformam os seus ministérios, as suas vidas e as suas igrejas a este livro. Temos que ir e temos que sofrer, temos que morrer, nós temos que doar, nós temos que ir. William Carey disse a um grupo de homens: eu vou descer na mina. Vocês irão segurar a corda? E eu posso dizer a vocês uma coisa: quer você desça na mina ou segure a corda, para aqueles que descem, haverá cicatrizes em suas mãos. Onde estão as suas cicatrizes? Onde estão as suas cicatrizes? Eu descobri no ano passado tantas pessoas que estão se dividindo em raças e cores e todo tipo de coisa aqui no corpo de Cristo nos Estados Unidos, falhando em reconhecer que há apenas uma raça e uma raça humana. Mas cada um disputando o seu povo. Esse povo, aquele povo. Eu preciso falar do meu povo. Eu preciso de restituição para o meu povo. Eu preciso de proteção para o meu povo. Eu preciso disso para o meu povo. Eu entendo. Eu entendo. Eu de fato entendo. Você sabe por quê? Porque eu sou da mesma forma. Eu sou da mesma forma. Eu penso apenas no meu povo. Apenas no meu povo. E o meu povo está nos Estados Unidos da América. E eles estão na América do Sul. E estão na América Central. E estão no Canadá. E eles estão em todos os países da África. E estão no Oriente Médio. E eles estão na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Eles são o meu povo. E se você quer saber com o que eu me importo com Sião. Eu me importo com o meu povo. Eu costumava rir no Peru, eu digo aos meus amigos, eu disse, eu sou o lixo de Jesus, sempre que há um grupo de pessoas que ninguém queria ter eles, é como se o Senhor dissesse, Washer, vá até lá. Vá buscar o meu povo. Mas não só isso, vá pegar o seu povo, vá buscar os seus irmãos, vá buscar as suas irmãs, quem ainda não ouviu. Há pessoas assim. Alguém me procurou há algum tempo, algumas leis estavam sendo aprovadas na internet, todas essas coisas diferentes, eles estavam preocupados com o fato de o cristianismo ser impedido na América, todas essas coisas. E eles disseram, Pastor Paul, você simplesmente não parece interessado nisso. E eu disse, porque eu não estou. Eu quero me preocupar menos ainda. Eles disseram, por quê? Eu disse, porque tem uma irmã que acabou de ter o braço decepado por uma massa de hindus que atacou o marido dela. Porque eu tenho irmãos e irmãs na Coreia do Sul que estão sendo espancados e estuprados. Porque há pessoas no Oriente Médio que não ouviram o Evangelho. O que eu me importa? O que nos importa a cama em que deitamos? O que nos importa a dor em nossos corpos? A desintegração do nosso estado, o que importa? Eu irei embora em breve. Nós devemos ir. Mas devemos ir biblicamente. O pragmatismo é como uma cobra. E assim que você encontra, você tem que cortar a sua cabeça. Corte ela. É como quando o Steve Lawson foi para a Zâmbia e teve que espancar uma cobra até a morte. Faça isso. Você não ouviu essa história? Deixa ele contar para você. Pragmatismo é simplesmente a serva do liberalismo. E você pode ter a atitude supostamente conservadora mais sincera, mas o pragmatismo nada mais é do que o liberalismo vestido com outra roupagem. E é duvidar de Deus e duvidar da palavra de Deus. O que nós precisamos? O que nós precisamos?
Deixe-me compartilhar algo com vocês. Alguém veio até o meu pastor, um dos nossos anciãos, o Anthony Mantegna, e disse: você crê que as missões é principalmente o trabalho da igreja local? E o pastor Anthony disse: não, eu não acredito nisso. Não acreditamos nisso aqui, que seja principalmente o trabalho da igreja local. Acreditamos que é um trabalho exclusivo da igreja local. Agora, isso não significa que nós não podemos ter institutos e seminários. Mas, irmãos, Deus não nos deu conselhos e grupos. Deus nos deu igrejas e anciãos. E eu vou te dar as minhas duas razões, mas uma das razões pelas quais este lugar aí, seus missionários, as suas escolas e tudo mais estão firmes, enquanto todos os outros parecem estar banhados em confusão, é porque está debaixo de uma igreja local com anciãos. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Precisamos de igrejas locais. Sou um pregador itinerante. Estarei aqui hoje e vou partir amanhã. Mas o pastor. Agora, isso é algo muito especial. Se eu tivesse tempo, poderia passar com vocês pelo livro dos Atos e mostrar que é uma transição no livro dos Atos. Aos apóstolos, e de repente um ancião. Apóstolos, ancião e ancião. Quando chegamos ao concílio de Jerusalém, o que vemos? Vemos apóstolos, mas o que mais vemos? Anciãos. Então Paulo, o apóstolo, quero dizer, apóstolo, um real, com um grande A, apóstolo. Eu devo acrescentar, o último dos apóstolos. Ele enviou. Ele foi enviado por uma igreja local. E depois que ele fez as suas rondas missionárias, ele voltou e relatou para esses homens. Creio que até certo ponto o que estamos vendo é os apóstolos passando o bastão. Não para um especialista em missões, não para estrategistas de crescimento da igreja. E eu quero dizer isso. Eu amo seminários. Os professores dos seminários são absolutamente essenciais, mas não entregaram a um seminário. Entregaram o bastão aos anciãos das igrejas. E esses anciãos, quando um jovem aparece, eles irão nutrir este jovem no contexto da igreja local. Eles podem recorrer, como vocês têm aqui, a um seminário, a uma universidade. Eles não largam esses homens, apesar disso, porque a igreja são os anciãos, os responsáveis. E quando esses homens saem, esses homens são vigiados, cuidados, responsabilizados pela igreja que os enviou. Missionários, sabe? Eu conversei muitas vezes com grupos missionários e falei sobre como os missionários devem ser mantidos ou qualificados. As pessoas dizem, não, esses são apenas presbíteros. E eu disse, você não entendeu a passagem. Nessas qualificações, Paulo está simplesmente descrevendo um cristão maduro. Então ele está dizendo que os presbíteros devem ser cristãos maduros. Devem ser inegociáveis. Vamos enviar alguém ao redor do mundo para um grupo de pessoas para plantar a primeira igreja lá, que não é presbítero qualificado? Realmente é isso que vamos fazer? Absolutamente não. Enviamos nossos melhores homens para iniciar esses trabalhos, para que a árvore dê frutos fortes, dê vida. E quando vocês, pastores leigos, ouçam-me novamente, poderíamos usar uma grande dose de temor do Senhor. Quando, às vezes, vejo o tipo de homem que é ordenado tão rapidamente, isso me apavora, não apenas por aqueles homens que são ordenados, mas pelos pastores tolos que os ordenaram. Lembre-se, se a raiz estiver podre, a árvore e os seus frutos apodrecerão. Então, o que temos quando devemos ir? Nós devemos ir na sua autoridade, debaixo da sua autoridade. E qual é o epicentro das missões mundiais? A igreja local.
Quem são os líderes das missões mundiais? Anciãos. Vocês estão entendendo isso? E outra coisa, uma das coisas mais maravilhosas sobre o encontro nos últimos 2 dias, eu fiz uma pergunta a vários caras e todos eles responderam na mesma moeda. Eu digo, irmãos, quando vocês vão para o exterior, vocês vão colocar esses institutos bíblicos lá fora para treinar jovens. Certifique-se que nunca tenha precedência sobre a plantação de uma igreja bíblica, porque esse instituto não significará muito se não houver uma igreja real vivendo ali. E eles disseram, irmão, você está pregando para o coro. Na verdade, depois de falar com Christian Anderson e Greg e Martin, cara, eu não vou pregar, vou mandar eles virem aqui. Irmãos, devemos ser clérigos. Clérigos. Sim. Eu quero realizar missões mundiais como igreja. E sim, como igrejas, podemos nos unir. Mas não isso. Essa unidade nunca se baseia numa missão comum. É aí que todas essas denominações erram. E é uma ladeira escorregadia e você logo irá cair no liberalismo e na política. Missões nunca podem ser o fator unificador entre os crentes. Não as missões, algo muito maior, a verdade. A verdade bem definida, não apenas usando a terminologia, mas definindo o que nós queremos dizer. Um Cristo definitivo. Agora eu quero dizer uma coisa, apenas a minha última coisa aqui, muito importante. Ele disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a gente vê isso, sabe? Ele colocou aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E parece, para muitos, que o que ele está fazendo é nos dar uma fórmula para o batismo. Agora, essa é uma teologia profunda. E esta é uma teologia que é crucial para o campo missionário. Nós pregamos um Deus um tanto específico e um tanto definido. Quem se revelou nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo. E a única maneira de fazer parte da família de Deus é abraçando todas as doutrinas que se entrelaçam nesta fórmula batismal a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu amo os muçulmanos. Eu os amo. Eu oro por eles. Mas eles não são meus parentes. Eles não são os meus parentes mais próximos. A fé deles não tem nada a ver com a minha. A fé deles não é um trampolim que Deus lhes deu para alcançarem a fé que eu prego. Não é. E se eu amo essas pessoas, muçulmanos, budistas, todo tipo de pessoa no planeta, se eu os amo, eu irei pregar para eles uma doutrina um tanto definida, uma redenção muito definida, um Deus um tanto definido. Toda essa bobagem de crescimento de igreja e todas essas estratégias. Ele disse, vocês rapazes querem saber como o apóstolo Paulo plantou igrejas? Ele conseguiu um cartaz enorme, o maior que ele podia. Ele escreveu naquele cartaz a mensagem mais escandalosa que ele jamais poderia escrever. Eu prego Cristo crucificado. E ele caminhou pelo meio da cidade. Irmãos, mais uma vez, me escutem. A nossa religião não é uma religião mística, mas é uma religião sobrenatural. Nós pregamos para homens mortos. E não há pé de cabra do mundo secular que possamos usar para retirá-los de uma tumba. Mas vocês pregam o Evangelho, e Cristo irá arrancar a tampa da tumba e enchê-la de luz e dizer aos mortos que ressuscitem. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Basta olhar na história da igreja. Quem sacudiu o globo? Pregadores. Então eu quero ser como eles. Não, cuidado. A maioria deles já morreu.
Acredito que o irmão Lawson disse que o problema com os pregadores hoje é que ninguém quer nos matar. Estude para proclamar a proclamação da palavra de Deus e a oração de intercessão. Você diz, eu sou um nanico. Sim, exatamente. Bom, agora podemos fazer algo com você. Nem muitos nobres, nem sábios, mas aqueles que em sua fraqueza se apegam à palavra de Deus e proclamam ela. Você diz, irmão Paul, eu não tenho sabedoria, então simplesmente fale a palavra de Deus e você terá toda a sabedoria do mundo. Ele disse, eu digo, não tenho forças. Em seguida, peça constantemente por manifestações cada vez maiores da vida e do poder do Espírito Santo. Não para fazer alguma bobagem como um evangelista na TV, mas para caminhar em santidade e proclamar o evangelho com clareza. Irmãos, se erga. Pastores, nunca desvie os seus olhos do seu rebanho. Nunca fique tão apaixonado por missões a ponto de esquecer a sua responsabilidade principal, o seu rebanho, mas conduza o seu rebanho em missões. Conduza o seu rebanho nas missões. Agora vou dizer uma última coisa e vou embora, porque digo isso quase toda vez que me encontro com jovens missionários. E há muitos missionários e missionárias, aqueles que aspiram a ser missionários. E eu sempre faço essa pergunta aos missionários. Pastor, essa é uma boa pergunta para você também. Eu disse, então, o que você planeja fazer no campo missionário? E eles disseram, bem, eu pretendo pregar a palavra de Deus e orar e depois planejar ir à igreja, depois daquela plantação de igreja para outras igrejas. Esse é o seu plano? E eu digo sim. Eu disse não. Então o que quer dizer não? Agora escute, isso tem nuances, mas é importante. Por que eu digo não a eles? Irmãos, vocês não plantam uma igreja para plantar outra igreja. Porque se você fizer isso, se você já viveu a vida da igreja, você vai descobrir que a sua igreja vai se encher de muitas pessoas quebrantadas, fracas ou genuinamente convertidas. Mas elas não podem contribuir muito para a sua visão. E se a sua visão é usar uma igreja para plantar outra igreja, logo você estará desprezando todos aqueles que mais precisam do seu ministério. Você planta uma igreja aqui nos Estados Unidos, você planta uma igreja na missão, porque você ama essas almas. É por isso que você planta uma igreja. Mas eu posso prometer isso a vocês. Se você planta uma igreja porque ama essas pessoas, e eu ouço homens o tempo todo me dizendo que amam a igreja, fazendo essa pergunta, e eu digo, você ama a igreja? Ou você ama o seu ministério na igreja? Porque amar a igreja é amar o santo mais difícil da sua igreja. Irmãos, para o seu amigo, se você quiser, dedique-se a cuidar de almas, a ganhar almas, a cuidar de almas, a amar as pessoas e a contentar-se com o sorriso de Deus. Deus o usará poderosamente e outras igrejas nascerão a partir disso. Eu amo quando às vezes eu chamo um pastor e digo, veja, você poderia vir comigo e pregar em um determinado lugar, eu adoraria, mas deixe muito este ano já o meu local. E o meu povo precisa de mim e eu preciso deles. Sabe, eles são o meu coração. Eu amo missões, mas elas são o meu coração, pô. Não usamos o povo de Deus para fazer a obra de Deus. O povo de Deus é o objetivo da obra de Deus. Derrame-se nisso, irmãos. Irmãos, é um grande privilégio estar aqui. É de fato, assim, pregar. Mas essa não é a marca da aprovação de Deus. Alguém fez uma pergunta teológica e filosófica uma vez. Por que Deus plantaria a rosa mais bonita que Ele já criou em uma floresta onde nenhum homem jamais caminhou? Como aquela rosa glorificaria a Deus, ou traria glória a Deus? Ela traz glória a Deus porque, embora ninguém a veja, Deus a vê. Você está buscando por seu sorriso, o seu sorriso, a sua aprovação. A sua aprovação. Você está buscando por Ele. E que a graça de Deus prospere você e todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Ok? Deus os abençoe.